Começa agora o podcast Bora Prosear com o deputado Doriel Barros. Olá, que bom estar mais uma vez com você. Eu sou Ana Célia Floriano e o podcast Bora Prosear com o deputado Doriel Barros de hoje traz o tema Eleições 2020, o desafio do combate às fake news. Eu já começo esse bate-papo perguntando ao deputado por que trazer esse tema das eleições, fazendo um link com essa questão das fake news para este programa. Veja, o processo eleitoral deste ano nos desafia a começar as transformações que queremos para o nosso país a partir dos nossos municípios. Realizar um voto consciente e responsável será a responsabilidade de cada um e de cada uma para que possamos voltar a sonhar com dias melhores, com direitos assegurados e ampliados e com uma vida digna para toda a população. Porém, as fake news, que são mentiras espalhadas pelas redes sociais e pelo WhatsApp, foram muitas e conseguiram colocar na presidência do nosso país uma pessoa irresponsável como Bolsonaro. Imagine agora em 2020. Essas pessoas que querem acabar com os direitos do nosso povo vão usar esses espaços para enganar cada vez mais a população e não podemos deixar que isso aconteça. Por isso, o nosso podcast de hoje trata desse problema. A atual conjuntura de pandemia e como aplicativos de mensagens e redes sociais vão influenciar nas eleições deste ano, também foram questões abordadas pelo diretor da Escola Nacional de Formação do PT, Gilberto Carvalho, ex-ministro do governo Lula, durante evento promovido recentemente pelo mandato do deputado Doriel Barros. Vamos escutar o que ele disse? É muito importante que a gente se qualifique. As eleições desse ano vão se dar num ambiente e numa situação totalmente diferente do que nós vivemos em geral. Aquele famoso e importante corpo a corpo, aquela conversa, um adiamento da eleição, talvez a gente ganhe um pouco de tempo para isso, mas serão diferentes as eleições, onde, por exemplo, as redes sociais, a história do Zap, passa a ter uma importância muito grande. É muito importante fazer da eleição também um momento de um trabalho de conscientização, de informação e de organização do nosso povo. Sobretudo do povo pobre, sobretudo do povo excluído. É o grande momento em que nós temos e ajudar o povo a enxergar de fato o que está acontecendo. Agora a gente conversa com a jornalista Monize Ravena, do Brasil de Fato e do programa Central do Brasil. Monize, o que as fake news colocam em risco? As fake news ou as notícias falsas colocam em risco a legitimidade do processo eleitoral. E acho que mais do que colocar em risco o processo eleitoral, elas, no volume que elas são praticadas no Brasil, elas colocam em risco a continuidade da democracia brasileira, que já foi tão atingida nas eleições de 2018, né? As eleições de 2018 nos deram uma prova de como é preciso combater as notícias falsas para fortalecer a democracia. Uma democracia firme precisa combater fortemente esses mecanismos que promovem essas notícias. É importante dizer que as notícias falsas ou as fake news, elas não nascem involuntariamente, né? Elas têm autores, elas procuram privilegiar um projeto de país, que é um projeto de país autoritário, conservador, reacionário, né? Por isso que elas fazem tanto mal à democracia. Essas notícias falsas também colocam em risco diversos direitos conquistados por nós, né, pelo povo brasileiro, e às vezes colocam em risco até a nossa própria vida, como é o caso das notícias falsas relacionadas à saúde. Alguns de vocês já devem ter ouvido, por exemplo, notícias que falam que são antivacinas, que costumam pregar que as vacinas fazem mal, por exemplo. É importante que a gente fique bem atento nas nossas trocas de mensagem por aplicativo e no WhatsApp e também nas redes sociais. E como combater essas fake news? Uma forma simples e efetiva é a gente procurar sempre se informar com veículos de comunicação que tenham credibilidade, que sejam conhecidos, que tenham uma história
já nessa área da comunicação e que apresentem fonte das informações, né? Que os dados precisam vir de algum lugar. Então, pesquisas de órgãos que são reconhecidamente públicos, entrevista com especialistas, tudo isso serve como indícios de que a notícia é uma notícia real, né? E não falsa. Também é importante que a gente siga as indicações, né, aí dos sites das organizações sociais, indicado por elas, ouvir o seu sindicato, o programa de rádio do seu sindicato, se informar também com quem você confia. Se desconfiou da notícia, o melhor é não passar para frente, né? Então, vai procurar se informar, pesquisa se ela é verdadeira ou é falsa, mas não passa para frente. E se descobriu que é falsa, muito importante avisar a quem lhe enviou e denunciar, sejam em grupos públicos de discussão, mas para que todo mundo fique ciente que aquela notícia não é verdadeira. Mas além disso que Monize falou, é possível combater as fake news também, repassando informações importantes, informações verdadeiras, lembrando as pessoas que podemos ter um Brasil melhor, como era com os governos Lula e Dilma. E é isso que nos ensina o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Hoje, a possibilidade de um combate com mais chances de fazer levar a nossa voz à população desse país. Muitas das mistificações que fizeram ao longo de 4 anos contra o PT, contra a Dilma, contra o Lula, muito disso caiu por terra, só que a informação precisa chegar aos trabalhadores. E a eleição é um momento de fazer chegar aos trabalhadores a informação correta sobre o que aconteceu. As pessoas sempre me têm muito carinho, falam que eu seria o presidente da República se não tivesse fake news, né, se não tivesse tudo o que aconteceu. Mas, na verdade, o Lula seria o nosso presidente se ele não tivesse sido caçado pelo Sérgio Moro da maneira que foi. O povo trabalhador sabe que nós somos a força política que mais resultados entregamos para os trabalhadores do Brasil. Em termos de geração de emprego e renda, em termos de salário acima da inflação, em termos de distribuição de terra, em termos de educação, que nunca o filho do trabalhador teve tanto acesso à universidade quanto depois que o presidente Lula foi presidente. Agora, isso tudo precisa ser relembrado na campanha de 2020, mas nós não podemos perder a perspectiva histórica de relembrar as pessoas sobre o que nós já fizemos pelo país. Porque se a gente não lembrar as pessoas sobre o que a gente já fez pelo país, fica muito difícil elas acreditarem naquilo que nós poderíamos fazer se voltarmos a assumir a condução desse país. Então é preciso falar, olhando para trás, resgatando o legado e olhando para frente, dando esperança de futuro. Que legal terminar esse programa com essa importante mensagem do Haddad. Esperamos que você também tenha gostado. Até o nosso próximo podcast. Termina agora o podcast Bora Prosear com o deputado Doriel Barros. Mande suas críticas e sugestões pelo WhatsApp 819-9983-0866. Aguardamos o seu contato.